Muito bem. Hoje Deus tem uma palavra, né, até baseada numa pregação recente que eu fiz. E o tema da pregação é a marca da promessa. Quem tem? Amém. Eu tenho. Eu sinto ela dentro de mim. Eu sinto a marca de Deus dentro de mim. Por que eu tenho certeza que eu tenho a marca da promessa? Porque de vez em quando eu tenho umas experiências com Deus. Eu estava andando aí, acho que foi ontem. Eu andei ontem e hoje. Foi ontem. Eu andei e eu encontrei um cara endemoniado. Ele olhou para mim e caiu. Só de olhar. Só de olhar. Ele caiu deitado lá ali na... Ele fica ali no negócio da igreja católica ali. Só de olhar ele caiu deitado. Nem precisou de falar nada. Ele me encarou, fechou a cara, bufou, eu só olhei para ele, ele caiu deitado, desmaiou lá. E eu segui minha vida, porque eu não fui levantado para ficar cuidando dessas coisas. Fui levantado para pregar a palavra de Deus. Né? Toda honra e glória seja dada a Jesus. Mas a Bíblia diz assim: não se vanglorie se os demônios submetem a você. Se vanglorie de você ter a bênção de Deus e a vida eterna. Né? Pode pegar a Bíblia, é isso aí. Né? Então, meus irmãos, a marca da promessa é algo assim muito importante para a vida do crente. Porque a marca da promessa significa que nós fomos selados com o Espírito Santo. Todo aquele que é selado, ele não cai. Não cai não, irmão. Pode vir vento, pode faltar comida, pode não ter dinheiro, ele não cai, porque a confiança dele está no Senhor. Ele não cai. Só cai crente que não tem o selo, não tem a marca da promessa. Porque veja bem, gente, lá no céu não vai entrar o crente nominal. Não é isso. Lá no céu vai entrar o crente verdadeiro que tem a marca da promessa. Mas eu tive na igreja. Não resolve. Eu tomei a ceia do Senhor. Não resolve. Não, mas eu até ajoelhei lá na cruz da igreja. Não resolve. Tem que ter o selo que gera a marca da promessa. Por isso que a música falou: eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Quem faz é Jesus. Nós não temos capacidade de fazer marca da promessa em ninguém. Então a Bíblia diz lá em 1 João, lá em Efésios 1,13 o seguinte: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, olha o detalhe. A marca vem quando? Depois que se ouve a palavra da verdade. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo não é pastor. Quem convence é o Espírito Santo, que é o mesmo que faz a marca da promessa. Olha só, eu vou seguir o texto. E vai dizer assim, não sei se está ali. Vai dizer assim: o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então tem que crer nele. Não é falar o nome dele, é crer. E aí é que vem agora a consequência. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Quem sela? Com que selo? Selo da promessa. Que promessa é essa? A promessa é: assim como eu estou com meu Pai, estarão vós. Essa é a promessa. É a promessa da vida eterna. Essa é a promessa. Amém? Amém. Você tem a marca da promessa? Amém. Entendeu bem? É a marca. Então eu vou trazer um texto aqui que ele falou muito ao meu coração, está falando ao meu coração desse tempo. Apocalipse 13,
do verso 1 até o verso 9. Olha o que diz esse texto. E eu pus sobre a areia do mar, e eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão, aqui nesse caso realmente é o diabo, deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Agora é que vem um versículo chave. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não, repitam comigo, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto lá no Calvário. É isso que está escrito ali? Desde a fundação do mundo. Esse é o manto. Tem gente que acha que Cristo morreu no Calvário, que foi só ali. Não, ele foi morto desde antes da fundação do mundo, porque Deus imolou o Cordeiro primeiro onde? Lá na eternidade, porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer aqui. Então Jesus foi morto antes até mesmo do mundo ser fundado. Eu sei que isso é muito profundo para vocês entenderem, tem que ler muito Bíblia para pegar isso aí. Mas como assim? Lembra que o Espírito Santo engravidou Maria? Por que ele engravidou? Porque Jesus já existia. Aí ele engravida Maria de forma natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Aí ela tem um filho varão de forma sobrenatural. Quando aquele homem, lá do sacerdote do templo, vê Jesus, o que ele fala? Meus olhos viram, quem conhece o texto? A salvação do mundo. Meus olhos viram o Salvador, então eu posso morrer. E se vocês observarem o texto que eu falei lá no início, fala exatamente da salvação. E aí depois aquele mesmo rapaz é encontrado depois lá no templo discutindo com os doutores da lei. Porque havia nele o quê? Uma sabedoria de Deus. Aleluia. Amém? Amém? Depois ele vai ser batizado, lembra? E aí do nada o céu rasga, desce uma pomba e fala o que com ele? Esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? E aí depois, lá no final, Jesus, no último suspiro, ele fala o quê? Em tuas mãos, meu Pai, eu entrego o meu Espírito. Estão pegando toda a sequência de Deus? Então veja bem. Quem são os únicos na face da terra que não adorarão a besta? Quem são? Quem são? Olha lá. Quem é que não vai adorar a besta? É os que têm a marca da promessa. Os que têm a marca da promessa não vão adorar a besta. Glória a Deus, aleluia. Estão pegando? Quem vai adorar a besta? O resto.
O resto vai adorar. Porque o resto não tem compromisso com Deus. Isso tudo aqui, irmãos, porque o povo não entende os mantos. Isso tudo aqui é um cumprimento daquilo que o próprio Jesus falou. O que ele falou? Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Aí depois ele fala assim, a porta para a perdição é e a para a salvação. É isso aqui. Só entra quem tem a marca da promessa. Mas não vai entrar? Não. Não vai entrar. Não, não entra. Não pode arrombar. Não pode arrombar a porta. A porta de Deus ninguém arromba. A porta de Deus, Ele abre. Amém. E Deus também não arromba a porta. Tem algum lugar da Bíblia que está escrito que Deus arromba a porta? Ele abre porta. Ele bate para você abrir. Aí você tem o texto onde ele bate e fala assim, você quer que eu entre? Você diz para mim se quer ou não. E tem um outro texto onde você vai ver o milagre, os portões de ferro pesadíssimos foram abertos pelo anjo. Deus abre portão, mas ele não arromba. Quem gosta de arrombar portão é o diabo. Né? Então, meus irmãos, essa besta que nós vimos nesse texto aí, eu preguei recentemente sobre isso. Não é que significa que vai sair um monstro do mar e vai engolir a gente. Não é isso, não. A besta aí significa os poderes do mundo político. São as nações que se unirão para gerar uma liderança global para governar o mundo. É isso que esse texto está falando. Isso é a besta. A besta é um governo global. E o problema é que a crentaiada não está prestando atenção a um monte de coisa que está acontecendo aí. Então vamos lá. Vou dar umas pistas. Eu de vez em quando falo lá no meu canal. Recentemente houve uma reunião ecumênica liderada pela Igreja Católica Romana, tentando formar um ecumenismo mundial, uma religião mundial. Está lá no meu canal. Agora, mais recentemente, o governo de Dubai está construindo um templo onde tem uma parte dos judeus, uma parte para cristão e uma parte para os próprios muçulmanos. O que ele quer dizer com isso? O mesmo templo para agradar cristãos, muçulmanos e judeus. Aí ninguém presta atenção. O que está escrito na Bíblia? Que no final dos tempos, o que ia acontecer? Iria se levantar uma religião única mundial, governada por quem? Pelo anticristo. Está tudo acontecendo. O problema é que a gente não está prestando atenção. Já está se formando há tempos. Aí fica todo mundo assim, é o Macron, é o Obama. Não é isso. Não é uma pessoa. O governo do anticristo é um sistema. Não vai ter o nome de uma pessoa. Vai aparecer depois uma pessoa. Mas não é isso que é o anticristo. Olha o texto, é porque as pessoas não prestam atenção. Eu vi sair do mar o quê? Uma besta com quantos chifres? 10 diademas e 7 chifres. Pega lá o texto para vocês verem. O que é 7? São nações. Diademas. Nações em que ela governa. Estão pegando ou não? Então veja bem, quem é salvo segundo a Bíblia? Quem é salvo segundo a Bíblia? Nestes versículos aí, a gente vê que o próprio Jesus deu a João, que é conhecido como o discípulo que Jesus amava, lá na ilha de Patmos, ele já diz e ensina quem é salvo e quem não é salvo.
quem vai se deixar levar pelos apelos do anticristo e quem não vai. O diabo, desde o princípio, buscou tragar as pessoas para o mal. Lembra lá de Eva? Quem que procurou Eva? O próprio Satanás. Por quê? Adão deu uma bobeira, que ele era responsável pela guarda do Éden, né? Se encantou com outras coisas, o diabo entrou como a serpente e ofereceu para Eva uma oportunidade. Não, se você comer daquela fruta lá, que Deus falou que não, você vai ser igual a Deus. Ela caiu igual uma patinha, e aí nós estamos até hoje pagando as consequências disso. O diabo foi sutil, com aquela conversa de quem não quer nada. É assim que ele faz, né? Não tem nada a ver, não. Ah, vamos fazer sexo, não tem nada a ver, não. Vamos tomar uma cerveja, o que tem a ver? Encher a cara. Vamos ficar aqui no WhatsApp com conversas pornográficas e torpes. Não tem nada a ver. Vamos para o culto e vamos ficar de olho no celular e não vamos prestar atenção na pregação. O celular é mais importante do que a palavra de Deus. Tem muito mais coisa bacana no celular do que ouvir uma pregação da palavra de Deus. Não é? Eu não sei para que tem. Pois é, porque para que vem no culto você vai ficar olhando o celular, né? Melhor ficar em casa. Perder tempo. Né? Ué. A fé vem pelo ouvir. Tá, vou pedir a Carol para voltar ao texto que foi o texto nosso base. Olha lá o texto base. Ó, Efésios 1:13 vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra. Como é que você vai ouvir a palavra de olho no celular? Hein, João? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Não está escrito ali? Cadê? Botou o texto lá. E que também vós estáis depois que ouvistes a palavra. E tem outro texto que vai dizer: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém? Amém. Ah, o pastor é chato. O pastor não é chato. Não, o pastor está só pregando a palavra. Não está escrito ali? Amém. Você crê na Bíblia como regra de fé e prática? Amém. Amém. Eu estou pregando a palavra e estou provando para vocês que está ali na palavra. Aí escuta a palavra e acontece o fenômeno da salvação. Salvação não vem sem ouvir. Lembra aquele rapaz, o eunuco? O que ele estava fazendo? Lendo ao que ele pede? Você pode me explicar o que é que eu estou lendo aqui? Aí Filipe explica para ele. Então Filipe prega para ele a palavra. E aí ele entende e diz assim: então me batiza, tem água ali? Pegou. Ele leu, pediu para alguém pregar para ele, alguém pregou, ele compreendeu, e aí ele pediu uma batizada. Não é assim que foi com Filipe e o eunuco? Então a fé primeiro vem pelo ouvir. E por isso que tem que ter alguém que pregue. Não é isso que Jesus falou? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. A toda criatura. O que é criatura? É quem não tem Deus. Deus mandou pregar por isso, porque é pela pregação é que você converte. É por isso que a pregação é o centro do culto. O louvor é bom? É ótimo. As outras coisas são boas? São boas. O que é o centro de um culto? A pregação da palavra. E não é só aqui do culto aqui da igreja, qualquer culto, pode ir em qualquer igreja, até na igreja católica é a homilia e é a pregação do evangelho. Não é? Primeira leitura, segunda leitura, aí o evangelho. Pode ir na igreja católica que é assim.
É a hora que todo mundo fica prestando atenção no padre pregar. Leitura às vezes é feita até por terceiros, mas o evangelho não se prega. É o padre. Não é assim? Porque a liturgia é cristocêntrica e ela é bibliocêntrica. O centro de um culto tem que ser a Bíblia. Está correto isso? Amém. Muito bem. Então quem é salvo? Jesus explica claramente que os verdadeiros crentes nele não cederão aos apelos dissimulados do diabo. Os que verdadeiramente têm o Espírito Santo dentro dele para guiar, falar e a pessoa ouvir. Ouvindo a verdade, crendo nela, permanecendo nela. Por isso que a Bíblia recomenda algumas coisas. Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, vai dizer assim: não apagueis o fulgor do Espírito. Se a gente for para uma versão NVI, também vai estar escrito assim: não apague o Espírito. Se a gente for buscar uma versão corrigida, que é uma das que eu gosto, vai estar escrito assim: não extingais o Espírito. Amém? Amém. O que a Bíblia está recomendando? Não apague o fogo de Deus em você. Fogo de Deus, você tem que colocar lenha nele, para ele queimar. Lembra que nós temos uma música que fala: deixa queimar, deixa queimar? É isso aí. Porque na hora que não queima, aí acabou, você morreu espiritualmente. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a morte para a vida eterna. Você não sente mais nada está bom. O pregador é péssimo, a igreja é péssima, tudo é ruim. Nada te agrada. Mas não é que o pregador é péssimo, que o culto é ruim, é você que apagou o Espírito Santo. É você que está mais gelado do que geleira da Antártica. Diz que a gente sabe disso, não faz a diferença. Sim, a pessoa cheia de Espírito Santo. Não faz diferença nenhuma. Você não faz diferença em lugar nenhum, porque o Espírito Santo já não mora mais dentro de você. Você está vivendo por viver? Apenas existindo. Você está existindo. Qual a sua perspectiva? Zero. Você vai para onde depois? Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. Quem quiser depois procura na internet, eu não sei onde está. Mas eu vi hoje um depoimento de um judeu que converteu a Jesus. Ele era judeu original, porque ele teve uma experiência de morte e voltar para a vida. E ele conta o que exatamente aconteceu com ele. Entrou num túnel, foi parar num lugar cheio de anjo, e aí ele viu Jesus. Falou: sim, você não acredita em mim? Você nunca acreditou em mim. Eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sempre fui. Eu fui lá para vocês, mas vocês me rejeitaram. Ai, Senhor, mas e agora? Por que o Senhor me trouxe aqui? Porque eu vou fazer você voltar, para que você diga para as outras pessoas que eu estou aqui esperando os meus, que eu nunca deixei de ser Jesus. Eu sou o Filho. Aí ele voltou. Experiência linda de um judeu. Eu vi hoje o vídeo dele, muito lindo, né? O vídeo é traduzido, e ele conta, né, que viu os anjos, viu a porta, viu as pérolas na porta do céu. Ele viu a água igualzinho, Suzana. Ele contou aquela experiência que eu tive quando eu fui lá no céu, que ele caiu na água e não molhou. Eu estava vendo uma música falando em as águas, não sei o quê, e eu tive essa experiência, né? A gente pula na água do céu, ela não molha. Você rola na grama e não pinica. Você encontra os bichos e eles não te atacam. Não é? É muito interessante. Então eu estava vendo a Carol passando uma música ali, não sei o que, das águas, não sei o que, eu lembrei dessa experiência que eu tive de ir ao terceiro céu. E eu lembrei direitinho quando eu estava cantando. Por isso que eu peguei um fogo aqui sozinho. Até pulei para cima aqui. Porque Deus me fez recordar aonde Ele me levou. A água que eu pulava dentro da água, eu falava: meu irmão, eu estou afogando. A Suzana viu, eu estava desmaiado, né? A gente não afoga, a gente mergulha na água, respira dentro da água.
A água não molha. Você não sente, você respira normalmente dentro da água. Você rola na grama, nunca esqueça isso, você rola na grama e a grama não pinica. Você passa perto do leão e do tigre, ele não te ataca. Sabe? E não tem sol. O brilho é um negócio fora da casinha. Não dá para explicar. E aí o rapaz vê a mesma coisa que eu vi. Ele pula dentro da mesma água. Ele vai na porta, eu não tive essa experiência, ele vai na porta e vê as pérolas da porta do céu. Daquela porta que está lá para eles, as 12 portas do céu. O céu é quadrangular. Tem 12 portas lá, ele vê. Então assim, e aí ele volta e fala assim, bom, como é que eu não vou acreditar em Jesus agora? Eu sou de Jesus, porque eu vi ele mandou eu voltar. Eu falei, como eu vou fazer? Então volta, eu vou te dar a oportunidade de voltar. Volta para a terra e vai lá e fala das pessoas quem sou eu. Entendeu bem? É o trono, exatamente, porque eu vi o trono de longe, não de perto, eu vi de longe. Esse judeu chegou mais perto da porta do trono. A gente vê o trono, só que ele estava muito longe. Eu vi o trono, não foi, Suzana? Eu vi o trono de longe, ele brilha como uma coisa assim inexplicável. Eu vi, eu tive o privilégio de ver, sabe? Muito interessante, né? Minha experiência. Graças a Deus que tivemos testemunha, né? Porque contar isso, as pessoas acham que eu estou ficando doido, né? Porque isso não é normal, que foi sonho, né? A Suzana foi, né? Foi arrebatado. A Suzana acompanhou, minha filha acompanhou, os dois pastores, né? O casal de pastor lá em casa acompanhou, falaram, você vai voar, e eu fui mesmo. E é exatamente como as pessoas estão. Você sai do corpo, começa a ver tudo embaixo, depois você vê a terra, depois você vê o universo, e o anjo te leva assim, é muito lindo. Você falando assim é parecido com o relato de Paulo, né? É bem parecido, porque é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu tive algumas experiências assim, do tipo, ver o céu, ver o lugar, ver as ruas, eu vi a água, mas a maior experiência foi, o anjo falou assim, pode pular na água. Eu pulei na água e não afogava. Nadei na água assim, ó, e não afogava. É a coisa mais interessante. E a outra experiência que eu não esqueço, lembra que eu falava lá que vocês me contaram, né? Eu rolei na grama e não pinicou. Porque o anjo segurou na Entendeu? mão dele e levou. Quem me levou foi um anjo, ele segurou na minha mão assim. E eu fui falando para eles o que estava acontecendo, né? Estava a Suzana, o pastor Marcos e a gente está atrás dele. Atrás dele, não acha ele mais. Ele mora em Rondônia, eu estou sabendo, mas não consigo descobrir. O pastor Marcos e a esposa dele, né? Ângela, a pastora Ângela. Foi algo assim tremendo. É o pastor do manto da cabana, né? Fez um arco profeta da cabana, muito lindo lá. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu estou doido para achar ele, para trazer ele aqui. Nem que eu tenha que pedir ajuda a vocês para trazer ele aqui de passagem, porque é manto puro. Ele é manto puro. Ela tem uma unção. Até uma unção assim. Nossa, meu Deus. Negócio fora da casinha. Bom, o que acontece? Se o Espírito Santo deixar de habitar dentro de nós, os nossos ouvidos não escutam mais a voz de Deus. E aí, além disso, nosso coração se endurece como é o de Faraó. Faraó não ficou endurecido. Nós temos um Faraó hoje aí lá em Brasília, e o coração dele está endurecido também. Tem um Faraó por aí. E aí o que acontece? Nós não vamos nos inclinar mais para o Senhor. Não oraremos mais como convém, nos tornaremos céticos. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ser cética. E aí eu me lembro, né? Eu estou lendo muito sobre os pilares de Deus. Alguém viu aí que a sonda mostrou os pilares de Deus lá no universo? Lá no fim do universo, né, tem os pilares de Deus. E aí eu vi a entrevista de um cientista, e foi muito interessante, né? Que ele é da NASA, estavam os dois. E o outro falou assim, você acredita? Eu falei, acredito. Eu agora, a partir do que eu vi, de que não existe mais Big Bang, que Big Bang foi um erro, eu acredito em Deus. Eu passei a acreditar em Deus. Né? Um cientista da NASA. Eu vi isso agora, tem no máximo uns 15, 20 dias. Não sei se vocês viram, olha, dessa eu vou pedir. Carol, você consegue pôr essa imagem, pilares de Deus ali, enquanto eu prego? Ele viu aquilo e ele se converteu sozinho. Falou, não tem mais como eu ser cético. Como eu não vou acreditar em Deus?
Não tem explicação isso aí. Não tem Big Bang, não foi nada de Big Bang, tudo foi criado. Então tem que ter alguém para criar tudo isso. Aí ele converteu. Então veja bem, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente fica cético. Já viu uma pessoa cética, não acredita em nada, nada move ela, fica quietona, parece um zumbi. Não acredita em nada, sou ateu. Aí vai ser igual o ateu que estava viajando comigo para a África, na hora que o avião fez, ai meu Deus do céu, me segurando minha mão, falei, você não acredita em Deus, você chama Deus aí. Foi, eu estava indo para a África, a Suzana sabe que estava indo para a África, nunca esqueço o nome da companhia aérea, ela até não existe mais, chama South Africa Airways. E aí o cara do lado ficou me perturbando, porque eu estava com a Bíblia na mão, e você lê Bíblia, você acredita em Deus e tal, me julgou, né? Cético, eu sou cético, não existe, sou ateu. Não é isso aí não. Pilares de Deus, feita pela nave, pela sonda. É outra coisa, lá no universo. Procura Pilares de Deus da sonda da NASA. Aí, mas me pegou, e eu fiquei quieto, falei nada. Eu lembro como se fosse duas cadeiras, né? É isso aí. Duas cadeiras. Eu estava na cadeira aqui da beirada e ele estava na cadeira da janela. E beleza. Aí o avião indo, né? Nós estávamos no meio do mar, assim, metade da viagem. O avião fez assim, ó. No mínimo 100 metros. Só vi caindo mar, aquela confusão, e começou todo mundo a gritar, e ele, ai meu Deus do céu, ele me agarrou, falou, você não é ateu, você não acredita em Deus, por que você está falando de Deus aí? Não, foi, não estou te entendendo não, mas... Na hora da apito ele lembrou de Deus, né? Nunca esqueça essa passagem, né? Pastor, o ateu é a prova que Deus existe. É a prova que Deus existe, porque não tem como explicar aí. Aumenta uma dessas imagens aí pra gente. As do Pilares ali. Essas que tem os pilares, ali, essa aí, do lado de cá, pra cá, aí. Né? Tem várias, depois vocês entram na internet e vê. Clica para ela ficar grande. Bom, daqui a pouco ela consegue. Só os lavados pelo sangue do Cordeiro é que vão chegar no céu. Olha só Apocalipse 13:8, está escrito assim, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não há um segmento da religião mundial que não vai adorar o anticristo. Só os que têm o nome inscrito no livro da vida, o resto todo mundo vai adorar. Eu vi agora nessa eleição, ficou claro para mim que eles vão adorar a besta. Porque eles adoraram a besta atual. Entendeu bem? Então, essa palavra que está aqui é verdadeira. Eles adorarão a besta. Porque eles adoraram a besta nessa eleição. Porque todo mundo sabia o que a besta tinha feito. Qual era o caráter da besta? Mas mesmo assim, pastores, eu vi um pastor, aquele que eu confrontei naquele evento, que eu falei que ele não era de Deus, ele apareceu chorando na frente da televisão, porque a besta ganhou. Pastor, sabe o que foi que eu vi hoje? Agora bem assim, eu conheço a pessoa que vai falar de Deus para mim, eu conheço a pessoa é de Deus ou não. Sei. Você não sabe, né? Aqui, meu querido, bate o pé. Perde tempo isso não. As pessoas ficam perdendo tempo com esse tipo de gente. Eu não perco tempo não. Eu prego, não quer não? Pode ir embora. O pastor, o diabo enganou o mundo, enganou a Eva. Enganou a Eva. Agora a besta enganou um monte de gente. Sim. Porque nós tivemos pastores pedindo para perdoar a besta. Sim. Então, isso que está na Bíblia vai acontecer. Muitos adorarão a besta, como adoraram agora nessa última campanha. Entendeu? E muitos pastores adoraram e adoram a besta. Teve um até que falou que vai pedir perdão à besta. Eu não vou pedir perdão à besta. Até porque eu não preciso pedir perdão a ninguém. Porque quem perdoa é Deus, eu não perdoo ninguém. Entendeu? A besta. Tem gente que gosta, né? Então, veja bem, só quem tem o nome escrito no livro da vida que não vai adorar a besta. O resto vai adorar.
Ninguém mais. Então veja bem, Jesus não fala aqui de cristãos nominais. Desliga aí a lâmpada só um pouquinho para eles verem como é. Olha lá. São os pilares de Deus. São várias fotos, né? Tá vendo? Aí o cientista viu essa imagem, são várias, essa aí é uma delas. E ele falou, não tem como explicar, porque o universo termina aqui, como é que Big Bang foi fazer isso? Não tem como. Aí ele falou, foi embora a teoria do Big Bang, se não existe a teoria do Big Bang, então alguém criou. Se alguém criou, esse alguém só pode ser Deus. Aí os pilares de Deus. São várias fotos feitas por essa sonda, mas são várias. E essa área é chamada pilar de Deus, porque agora eles descobriram que nessa área aí, todo o universo nasce desse setor. É muito legal, tem muita coisa aí que vai estar acontecendo aí. Muito bem. Aqui, Jesus não fala de cristãos nominais, nem de religiosos, nem dá nome a alguma igreja ou denominação. Ele fala quem tem o nome inscrito no livro da vida. Não é batista, não é assembleano, não é shekinah, não é católico, não é nada. É quem tem o nome inscrito no livro da vida. É isso que está na Bíblia. Então o recorte espiritual de Cristo é aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, não pela carne, mas pelo Espírito, os que perseverarem até o fim e os que permanecerem na videira verdadeira. Estes é que vão. Aleluia, Jesus. Vão para a vida eterna. Porque quem adorar a besta não vai. Não vai. Então nós tivemos um grande treinamento agora. Nós tivemos o treinamento da pandemia e nós tivemos o treinamento agora da besta. E muitos adoraram a besta. Não é? Porque tem que cumprir a palavra de Deus. É para você saber que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém? Então o que é importante? É saber de que aqueles que são verdadeiramente cristãos, eles têm um selo que te garante a promessa da eternidade. Então veja bem, a Bíblia diz em 1 João 2,18: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. A palavra original em grego para anticristo pode ter dois significados. Pode significar contra Cristo, no sentido de uma pessoa, um certo poder estar em oposição ao trabalho de Cristo, ou a palavra pode significar em vez de Cristo, no sentido de uma pessoa ou um certo poder tomar o lugar de Cristo ou ser uma imitação de Cristo. Um cristão genuíno e verdadeiro jamais adotará o anticristo, porque ele tem o selo da salvação dentro dele. Então, quando o anticristo se levanta e mostra o seu caráter, o selo que há em mim não permite que eu siga ele. Vamos lá. Como eu vou seguir a besta dos dias atuais se que o selo da salvação está dentro de mim e sabe confrontar o que ele defende? Não bate, não fecha a conta, não conjumina, não gera ligação nenhuma. Então, eu nunca vou apoiar a besta. Sim, o treinamento foi esse ano aqui no Brasil. Por que foi esse ano, irmão? É porque há uma promessa de um grande avivamento de Deus no Brasil. Sabe? Há uma promessa. Essa promessa foi feita já há alguns anos, lá no Canadá, nos Estados Unidos, aqui, tem uma promessa. E se vocês não sabem, o pastor dos Estados Unidos, agora no dia 30, mandei para alguns, não sei se para todos, ele teve uma visão do dragão, que está opondo ao avivamento do Brasil. E ele diz que o dragão cairá e que um grande avivamento vai começar no Brasil. A igreja verdadeira. E sabe o que ele fala? Que não são as grandes igrejas, são as pequenas igrejas. Tá? É porque vocês não estão ligados, vocês não estão todo dia estudando, prestando atenção nos detalhes, como eu fico ligado. Então, veja bem, um cristão genuíno jamais adorará a besta, porque ele vai entender que pelo caráter ele não é de Cristo. Sabe? Pelo caráter. O que Jesus diz? Gente, é tão simples. A Bíblia é tão simples, as pessoas não enxergam o óbvio. O que Jesus falou? Pelo fruto
conhecereis a árvore. Olha o fruto da besta. Qual foi o fruto da besta? Está para todo mundo ver. Aí você lembra que Jesus encontrava os fariseus e falou: vocês são cegos espirituais. Vocês estão coando o camelo, o mosquito, e o camelo está passando. Exatamente como está acontecendo nos dias atuais. Exatamente, não tem dúvida. Se a Bíblia me ensina que pelo fruto eu vou conhecer a árvore, olha, se eu olho para aquela árvore e o fruto dela é corrupção, ladruagem, não é? Mentira, uma atrás da outra, né? E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então como eu vou ficar do lado da besta? É uma questão lógica. Fraude, falcatrua, roubo, né? Formação de quadrilha e tudo mais. Como eu vou ficar do lado da besta? Eu não posso ficar do lado da besta, porque eu estou enxergando isso. Se eu estou enxergando isso e eu fico, então eu sou do anticristo. Ele ainda chamou a igreja de facção. Sim, eu sou da facção de Cristo. Amém. É porque eu tenho a marca da promessa. Pai de família virou bandido. Entendeu bem? Então assim, vocês estão entendendo como serão dias difíceis? Pastor, eles têm um marcão, nós temos Jesus. Serão dias difíceis. Porque é tão óbvio. É tão óbvio. E as pessoas estão cegas. Cegas por quê? Porque elas não têm a marca da promessa. Gente, você precisa entender o óbvio. Mas por que aquele fulano ali fica a favor da besta e contra a verdade? Porque ele não tem a marca da promessa. É simples assim. Só quem tem a marca da promessa sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Lembra que os discípulos falaram: Senhor, como é que eu vou fazer? A gente não sabe. Não, meu filho, calma. Olha para a árvore. Veja o fruto que ela produz. Pronto. Está claro. É tão simples. E ainda vem gente discutir que Jesus é amor. Tudo isso ele é. Mas ele é justiça também. E ele deixou tudo escrito para nós. Você é enganado porque você quer. Por isso que o Osés vai dizer assim: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Lembra disso? Por que isso tem que acontecer? Por causa do anticristo. Eu vou repetir. 1 João 2,18 vai dizer assim: filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. O espírito de anticristo já está entre nós há muito tempo, porque ele é o espírito do diabo. O diabo foi lançado para cá há muito tempo, ele é que faz essas coisas. É simples assim, ué. Porque não tem três caminhos, ou é do diabo ou é de Deus. Não tem como uma pessoa que é do diabo ser de Deus. Não é assim que funciona. Jesus falou que só tem dois caminhos. Amém, irmãos? Amém. Tem que ter coragem para pregar isso aqui. Não, na minha Bíblia está diferente. Totalmente. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos? Que um cristão genuíno jamais adorará a besta, porque ele tem a marca da promessa. Qual é o texto que nos garante isso? Vou repetir ele pela terceira vez. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém? Amém. Você tem a marca da promessa? Glória a Deus. Vai adorar a besta? Não. Dá para adorar a besta? Amém. Então vamos ficar de pé. Agradecer a Deus. Agora até para levantar a mão a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, né? Porque se levantar a mão assim agora vira sinal de nazista. Se fazer giramento da bandeira.